Bem, boa tarde. Nós vamos falar agora sobre reganho de peso pós-cirurgia bariátrica. Em primeiro lugar, a gente vai falar sobre as principais cirurgias, que respondem por 99% das cirurgias que são feitas habitualmente, cirurgias bariátricas, ou que são ou sleeve, que é a gastrectomia vertical, ou bypass gástrico em Y de Roux. E a gente vai tratar sobre um efeito que acontece depois dessa cirurgia, que é o reganho de peso. Primeiro, a gente vai falar sobre como é que o que acontece quando a pessoa faz uma dieta, para a gente entender o que é o reganho de peso. A dieta, ela envolve ou medicamento, qualquer coisa assim, envolve uma restrição calórica, vamos dizer assim, obrigada ao paciente. E ele vai obter uma perda de peso. É muito difícil não obter uma perda de peso com uma restrição calórica, com a dieta. Mas, entretanto, você não mudou o seu mecanismo fisiológico de manter o peso que você tinha antes. Quer dizer, não houve uma mudança no set point da gordura corporal. O set point é o ponto de equilíbrio da quantidade de gordura corporal. É o peso desejado pelo seu corpo. Não é o peso que você deseja do ponto de vista do pensamento, da vontade. É uma coisa, numa área no cérebro primitiva, lá no hipotálamo, que estabelece um ponto de equilíbrio da quantidade de gordura corporal. Como não houve essa mudança, e você perdeu peso, o corpo vai compensar fisiologicamente para voltar para aquele set point que ele estabeleceu como a quantidade adequada desejada de peso. Aí você vai aumentar o apetite, vai reduzir o gasto energético, você não vai aguentar mais submeter à dieta e vai reganhar peso. Essa é a regra. Ninguém precisa se culpar por causa disso. Isso acontece em 99% das pessoas. Uma pessoa, 1,5 pessoas em cada 100 consegue manter o peso perdido. Mas isso é exceção. A regra é voltar ao peso máximo que a pessoa tinha antes. Bom, com relação à cirurgia bariátrica, é diferente. A modificação que a gente faz no aparelho digestivo vai mudar a maneira do aparelho digestivo se comunicar com o cérebro, com o fígado, com o pâncreas, etc., e vai mudar essa sinalização entre o aparelho digestivo e o cérebro. E isso vai acarretar uma redução do set point da gordura corporal. Esse termo pode parecer novo para a maioria das pessoas, mas esse sistema de set point, de um ponto de equilíbrio, se aplica a todas as funções do nosso organismo. A quantidade de água no nosso corpo, a quantidade de glicose no sangue, ela tem um ponto de equilíbrio estabelecido pelo corpo. Se, por exemplo, com relação à glicose, se esse nível de glicose sobe, por exemplo, depois da refeição, o corpo percebe e vai fazer com que volte aquele ponto de equilíbrio que ele quer que fique, a glicose no sangue. Então, depois da refeição, o corpo vai secretar insulina e a glicose vai baixar. Se você fica em jejum, por exemplo, a glicose cai no sangue. E o corpo percebe isso também. E ele vai desencadear mecanismos que fazem com que você que o fígado produza glicose, que pare a secreção de insulina, aumente a secreção de glucagon para o nível de glicose voltar ao normal. Há aquele ponto de equilíbrio. Então, quando você faz a cirurgia bariátrica, você reprograma esse set point de gordura corporal para baixo. Então, você vai ter um reforço fisiológico para baixar o peso. E vai reduzir o apetite. Vai reduzir o apetite, vai diminuir a ingesta calórica involuntariamente, sem diminuir o gasto energético, e vai haver uma perda de peso que é importante, que vai se manter a longo prazo.
Essa é a diferença básica do efeito da cirurgia bariátrica em comparação com o efeito da dieta. Dessa maneira, a cirurgia bariátrica é muito eficaz e mantém o peso perdido a longo prazo. Entretanto, esses fatores para recuperar o peso perdido, para aumentar o peso, eles são muito poderosos. E esse set point ele pode estar desequilibrado para cima de novo. Então, a gente vai ver, para a gente entender como é que a gente vai tratar o reganho de peso, entender um pouco como é que funcionam essas coisas. As pessoas, às vezes, ficam assustadas sobre o que é reganho de peso depois da cirurgia bariátrica, mas eu vou explicar aqui nesse slide que é uma coisa normal. Essa aqui é uma curva de ganho de peso que, à medida que a pessoa vai envelhecendo e sofrendo a influência do ambiente também, sem fazer nenhuma intervenção médica, dietética, nem nada, ele vai ganhando peso no decorrer da vida, à medida que os anos passam. Entretanto, vamos dizer que um dia esse peso estava alto e a pessoa resolveu fazer uma cirurgia bariátrica. Aí o peso cai dramaticamente e mantém estável por um tempo. Com o passar do tempo, a pessoa continua sob o efeito do envelhecimento, das influências ambientais, e o peso vai acompanhando essa curva, parecido com a curva que ela acompanharia se não tivesse sido operado, devido às influências ambientais e do envelhecimento. Entretanto, ele não chega ao ponto da curva que ela seguiria se não tivesse sido operado. Bom, mas quando essa curva ela é mais acentuada para cima, ou quando está incomodando muita pessoa, a gente deve intervir. E é isso que a gente vai falar aqui hoje. Quando esse reganho de peso deixa de ser uma coisa normal, e às vezes até desejado, se a pessoa perdeu peso demais, para ser uma coisa que está incomodando, ou que signifique a volta das doenças, das comorbidades que ela tinha antes, mas se isso estiver incomodando muito, a gente vai ter que intervir. Então, isso aqui é um resumo de como é que é a estratégia para o tratamento da obesidade. Nessa parte embaixo, aqui nessa linha de baixo, está a primeira linha de tratamento para a obesidade, que significa mudança no estilo de vida. Mudança de estilo de vida baseada na educação do paciente, aquela coisa que ele mesmo faz por conta própria, aprendeu que tem que comer melhor, que tem que fazer atividade física, controlar o estresse, etc, etc, e ele toma essas medidas. Isso é a base de todo mundo, por isso que está nessa linha de baixo. Entretanto, do ponto de vista de tratamento da obesidade, é uma coisa muito ineficaz. Não funciona na maioria das pessoas. Então, tem a segunda linha de tratamento, que também significa mudança no estilo de vida, mas agora com intervenção de profissionais. Seja a nutricionista fazendo o cardápio do que a pessoa vai ter que comer, seja o psicólogo orientando através de psicologia cognitiva comportamental para melhorar o comportamento em relação à alimentação, seja o médico ou o clínico fazendo consultas periódicas, orientando, pesando a pessoa. E isso também é uma coisa bem básica, é uma coisa que não é fácil, nem sempre isso é feito da maneira correta, mas ele tem uma eficácia já maior do que simplesmente educar o paciente para mudar o seu estilo de vida. Mas, apesar disso tudo, de todo o esforço de todos esses profissionais, também é muito ineficaz a longo prazo. Aí vem pela terceira linha de tratamento, que são os medicamentos para perder peso. Esses medicamentos vão ajudar a pessoa a mudar o estilo de vida e favorecer a perda de peso, junto com a orientação dos profissionais. Mas, entretanto, medicamento, mais mudança de estilo de vida, orientado para o profissional, mais educação do paciente, não funciona na maioria dos pacientes. A regra é voltar a ganhar o peso perdido e até mais um pouco. Aí, se a pessoa tiver um nível de obesidade já mais avançado, vai passar para a quarta linha de tratamento, que é a cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica já é um método invasivo, cirúrgico, cruento, que tem maiores riscos, entretanto, tem maior eficácia.
A pessoa fez a cirurgia bariátrica, no entanto, com o decorrer dos anos, se ela teve um ganho de peso mais acentuado, a gente vai passar para essa quinta linha de tratamento, que é tudo junto, a combinação, as combinações pós-cirúrgicas, que envolve, de novo, educar o paciente, intervir, intervenção profissional, orientação profissional, através de psicólogo, educador físico, nutricionista, clínico, cirurgião, e uso de medicamentos também. É assim que a gente vai corrigir o efeito de um ganho de peso depois da cirurgia bariátrica. É disso que a gente vai falar aqui agora. Então, vocês já perceberam que é uma situação já mais difícil, uma obesidade mais resistente, e a gente tem que procurar utilizar todos os recursos que a gente tem, a ciência principalmente, para poder orientar bem os nossos pacientes para obter um resultado satisfatório. Para a gente orientar bem os pacientes com relação ao ganho de peso, a gente tem que entender como é que funciona a obesidade. Esse slide aqui, ele mostra uma balança. De uma balança de um lado da balança está o que você come, intake, né? Está em inglês esse slide, tem gordura, carboidrato, proteína. Do outro lado, o que você gasta, atividade física, efeito térmico dos alimentos e a taxa metabólica basal. Se a balança pende para o lado da ingesta, quer dizer, você está comendo mais do que gasta, você perde peso. Você ganha peso. Se a balança pende para o lado de gastar mais do que come, você perde peso. Esse desenho esquemático aqui, ele é muito intuitivo e está na cabeça das pessoas, dos profissionais que lidam com obesidade, das pessoas, sempre pensando nessa maneira, numa balança. O que come versus o que gasta. Mas isso não funciona em muitos e muitos casos. Se não funciona, é porque a teoria não vale. Então, a coisa é muito mais complexa do que simplesmente uma balança do que come e do que gasta. Tem outros fatores envolvidos que são mais complexos para justificar a fisiopatologia da obesidade. Então, hoje, a gente entende a obesidade como uma elevação do set point de gordura corporal. O set point seria, aquilo como eu já falei, um ponto de equilíbrio da quantidade de gordura do corpo, a quantidade de gordura desejada pelo hipotálamo, lá pelo centro lá, primitivo do cérebro, que não tem nada a ver com o pensamento, nem com a vontade. Essa linha tracejada aqui significa, então, esse ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio pode estar deslocado para baixo, por exemplo, através da cirurgia bariátrica, como eu falei, um mecanismo bem complexo, pode abaixar esse set point de gordura corporal. Em outras aulas eu já falei sobre esse assunto, mas ela pode ser deslocada para cima também, e aumentar o set point de gordura corporal e o corpo todo trabalhar o funcionamento do corpo para ganhar peso, para ganhar gordura. E são esses 6 componentes aqui importantíssimos que a gente tem que trabalhar nele para tratar do reganho de peso depois da cirurgia bariátrica. Primeiro, os componentes anormais da dieta. Aqui eu não estou falando só de comer muito, mas coisas anormais na dieta. Segundo, os músculos não saudáveis, que são músculos inativos. Os músculos, quando eles não são ativos, eles não funcionam de uma maneira saudável. A função do músculo não é só movimentar o esqueleto. Ele tem uma função bioquímica de equilibrar o metabolismo da glicose, de controlar o humor, sono, gasto energético, tudo, que se ele não estiver ativo, ele não funciona bem, ele não é saudável. Terceira coisa, o sono ruim também empurra essa set point de gordura corporal para cima. O estresse crônico, o ritmo circadiano alterado. Ritmo circadiano é o ritmo dia-noite, claro, escuro, sol e noite. A gente tem um relógio biológico nas nossas células que estabelecem que a gente tem que ficar vigio e comer durante o dia sob a luz do sol e dormir e jejuar à noite.
Mas com a vida moderna, isso é muito alterado. Mas quando isso é alterado demais, isso afeta o set point de gordura corporal, esse ponto de equilíbrio da quantidade de gordura corporal estabelecido lá no nosso hipotálamo. E a sexta coisa são medicamentos que induzem ganho de peso. Medicamento que induz ganho de peso é uma das causas de ganho de peso mais negligenciada, tanto pelos médicos quanto pelos pacientes. Segundo o Dr. Lee Kaplan, lá da Universidade de Harvard, uma das maiores autoridades em obesidade do mundo, medicamentos que induzem ganho de peso, eles são responsáveis por cerca de 15% dos casos de obesidade no mundo. Então, nós vamos falar um pouco mais detalhadamente sobre cada uma dessas coisas. Então, esse set point de gordura corporal, ele é afetado para baixo com a cirurgia bariátrica ou através de remédios também para a pessoa perder peso. E ele é elevado, ele é empurrado para cima através de componentes anormais da dieta, músculos não saudáveis, sono ruim, estresse crônico, ritmo circadiano alterado e medicamentos que induzem ganho de peso. Além dessas 6 coisas empurrando o set point de gordura corporal para cima, ainda tem, vamos dizer que ainda tem uns 4 generais aqui empurrando esses 6 exércitos para cima. Primeiro, os anos de vida. Quanto mais velho a gente fica, mais alto o set point de gordura corporal. Mais o corpo deseja acumular mais gordura. A gente tem que ver também o meio ambiente que a gente vive, que é tanto o meio ambiente na casa da gente. Será que a gente está vivendo um ambiente que favorece ganhar peso? Alimentos muito expostos o tempo todo, em cima da mesa, na geladeira, na despensa. No ambiente, no trabalho, a pessoa está toda hora frequentando aquela copinha que sempre tem uma coisa para se beliscar ali, um cafezinho com bastante açúcar, um pão de queijo num forninho ali, assando o dia inteiro. Tem também a genética da pessoa, tem que ver a história familiar, se não é uma família, uma história genética que favorece a obesidade. Isso chega a responder por cerca de 30% dos casos de obesidade. Tem a epigenética também, que é a mudança na expressão genética através dos hábitos de vida. Então, se a pessoa tem uma dieta rica em gordura, por exemplo, modifica a genética dele para favorecer ganhar peso. Ainda tem a cultura alimentar, que pode afetar também esse set point de gordura corporal. Tem pessoas que acham normal todo dia ter no prato de comida arroz, feijão, macarrão, batata e farinha. Um monte de carboidrato. E tem que ter muito, porque faz parte da cultura alimentar daquela pessoa. Ou aquela pessoa que culturalmente é muito comum no Nordeste, né? Eu sou de uma família, sou nordestino, sou de uma família nordestina, é muito comum ter, todo dia praticamente, sobremesa, que é uma coisa que é totalmente desnecessária e até certo ponto, prejudicial. Sobremesa, geralmente alimentos ricos em açúcar, em gordura, essa cultura alimentar também favorece esse aumento do set point da gordura corporal. Como é que a gente vai mexer com tudo isso na pessoa com reganho de peso? Eu fiz uma maneira, fui eu que criei esse negócio de dar ponto para cada uma dessas coisas. Não tem nada, nenhum estudo comprovando que essa pontuação funcione, mas isso aí tem sido muito útil no atendimento de centenas de pacientes com reganho de peso, que eu já tive, pontuar isso, principalmente para orientar onde é que a gente deve focar no tratamento. Então, eu coloco assim a cirurgia bariátrica como valendo 20 pontos. E o tratamento com remédios para perder peso, mais 5 pontos. E para cada uma dessas 6 coisas que empurram o set point de gordura corporal para cima, eu coloco uma pontuação de 1 a 5. 5 quando aquilo é muito importante para o reganho de peso da pessoa, e 1 quando não tem muita importância. Então, a gente coloca de 1 a 5 para componentes anormais da dieta, de 1 a 5 para músculos não saudáveis, de 1 a 5 para sono ruim, de 1 a 5 para estresse crônico, de 1 a 5 para o ritmo circadiano alterado,
e de 1 a 5 para medicamentos que induzem ganho de peso. Para anos de vida, meio ambiente, genética, epigenética e cultura alimentar, a gente não dá ponto nenhum, não. Mas tudo isso é para chamar atenção para quem está sofrendo com reganho de peso, de uma forma importante, de como é que ela tem que se preocupar com essas coisas todas. E simplesmente não só pensar apenas em comer ou em atividade física. Tem muito mais coisa envolvida. Então, falando sobre alimentação anormal. Alimentação anormal é quando a pessoa tem uma baixa ingestão de proteínas, por exemplo. Come pouca proteína de origem animal, que tem alto valor biológico, come uma quantidade muito pouca. Isso é uma alimentação anormal. Ou quando a pessoa ingere muito frequentemente carboidratos simples, feitos de farinha, farinha de trigo, farinha de mandioca, farinha de milho, porque essas substâncias feitas com farinha, elas têm um alto índice glicêmico. As massas, os biscoitos, os pães, e isso tem um efeito muito ruim. Isso não é uma coisa normal. O alto índice glicêmico significa que faz subir muito rápido a glicose no sangue. Além desses alimentos terem muita caloria, dão pouca saciedade, eles têm elas têm como resultado um aumento muito rápido e muito intenso da insulina para baixar a glicose no sangue. E a insulina é um hormônio obesogênico. Ele não deixa queimar a gordura e faz acumular a gordura, principalmente essa gordura central, a região do abdômen e do tórax. Como eu falei, a insulina é um hormônio anabolizante, quer dizer, faz crescer e faz aumentar a quantidade de gordura, é obesogênico. Aquela pessoa também que faz ingestão frequente de líquidos calóricos, como sucos e refrigerantes, mesmo que esses refrigerantes sejam com 0 caloria, eles têm substâncias que afetam o equilíbrio no intestino, na microbiota intestinal, etc., que fazem com que aumente esse set point da gordura corporal. Se a pessoa, então, fala que tem um padrão beliscador, eu já coloco 5 pontos naquela tabelinha lá. O padrão beliscador, aquela pessoa que belisca petiscos salgados, que geralmente tem muita gordura e carboidrato, entre as refeições, e faz isso mais do que 2 ou 3 vezes por semana, ela tem um padrão beliscador. E esse é o padrão alimentar que está mais associado com reganho de peso depois de cirurgia bariátrica. A pessoa que usa café frequentemente, às vezes até toma café sem açúcar, sem adoçante, sem nada, mas a cafeína faz baixar a glicose demais e a hipoglicemia leva a fome, e isso faz com que a pessoa procure comer alguma coisa para melhorar os sintomas da hipoglicemia. Não é bom também. A pessoa que faz ingestão de bebidas alcoólicas frequentemente, a gente tem que ver o tipo, a quantidade também, mas eu costumo dizer, a pessoa que toma 10 latinhas de cerveja por semana, pode ser 1 por dia ou 7 no final de semana, 7 latinhas de cerveja por semana, a mais do que ela gasta, ela ganha 10 quilos por ano. Outras bebidas, como vinho, uísque, etc., ainda tem uma maior concentração de álcool. E também não adianta. Se a pessoa tiver o consumo frequente de bebida alcoólica, não vai conseguir perder peso, principalmente depois de um reganho de peso pós-cirurgia bariátrica. A gente vê o horário da última refeição do dia. Quanto mais tarde essa última refeição, maior a anormalidade da alimentação. Será que a pessoa também está ingerindo alimentos ultraprocessados, miojo, refrigerantes, essas coisas, porque eles têm emulsificantes, conservantes, corantes, que atrapalham todo o equilíbrio entre a mucosa do intestino, a microbiota intestinal, eles causam inflamação no intestino. Isso repercute em aumento da gordura no fígado, na esteatose hepática, atrapalha todo o mecanismo de equilíbrio da glicose e, em última análise, eleva aquele set point de gordura corporal. Então, a gente roda e acaba sempre acabando nesse negócio. A elevação do set point de gordura corporal.
essas coisas, essa alimentação normal, vocês veem que eu não estou falando aqui de comer muito, mas uma alimentação que não é o normal, que não é uma alimentação natural, é uma alimentação artificial, com componentes que não existem na natureza e que fazem a gente ganhar peso. Com relação aos músculos inativos, a pessoa pode não fazer atividade física nenhuma, e isso significa uma pontuação 5 naquele negócio, a pessoa sedentária, mas se ela fizer pouca atividade física também, não tem muita melhora em termos de perda de peso. 140 minutos por semana de atividade física moderada serve no máximo para manter o peso. Para você perder peso, você tem que fazer atividade, 1 hora de atividade por dia, todos os dias da semana, 300 minutos por semana no mínimo. E a gente tem que enfatizar que com a atividade física, o importante não é a quantidade de calorias que você gasta enquanto está fazendo a atividade física, não, mas é a normalização do apetite. Você pode até comer mais no início e até ganhar algum peso, mas com o passar do tempo, você vai normalizando o apetite. Você vai comer porque tem fome, não comer para preencher um vazio existencial ou para acalmar o juízo, qualquer coisa assim. A atividade física é importante, os ganhos extraordinários são muito importantes. A melhora do humor, a melhora do sono, principalmente, a melhora do metabolismo da glicose, o músculo ativo, ele consegue tirar a glicose do sangue sem a ação da insulina. Então, você precisa secretar menos aquele hormônio que é obesogênico, como eu já comentei. Ele vai também ter um poder de transformar a gordura branca em gordura marrom, que é uma gordura que produz mais calor, que gasta energia. Você vai aumentar a massa muscular, com isso também aumenta a taxa metabólica basal. Você vai gastar mais energia com a atividade física. Isso tem que ser prescrito como se fosse um remédio mesmo. Inicialmente, 140 minutos por semana, e depois de 3 meses, pelo menos 300 minutos por semana. Então, você vai pontuar naquela tabela, no caso máximo de sedentarismo, 5 pontos. Se a pessoa faz atividade regularmente, 300 minutos por semana, 1 ponto. Aí você vai ver a pontuação intermediária, de acordo com o que o paciente fala. O estresse crônico. O estresse crônico está associado a um aumento do nível de cortisol no sangue. Cortisol é um hormônio produzido pelas glândulas suprarrenais, que é um hormônio que é produzido para você aguentar o estresse crônico. Entretanto, o cortisol faz você ganhar peso. Ele aumenta o seu apetite, ele faz você gastar menos energia e ele faz você acumular energia sob a forma de gordura. Ele aumenta os set points de gordura corporal. Nesse item aqui, naquela tabela, eu peço para o paciente dizer qual o seu grau de estresse, de 1 a 5. Tem que avaliar as perdas pessoais, luto, perda do status social, às vezes a pessoa perdeu o emprego. Tem que avaliar também relações abusivas no trabalho, em casa. Isso tudo leva a um estresse crônico que faz a pessoa ganhar peso. Tem que avaliar os casos de doenças graves na família. Às vezes a pessoa vivia em um equilíbrio na família e, de repente, chegou um parente com uma doença grave e as pessoas da casa têm que se desdobrar para cuidar daquilo. Aquilo é uma carga de estresse crônico a mais para aquela família. Com relação ao sono ruim, em resumo, é o seguinte: quem não dorme bem não consegue perder peso. Então, você procura avaliar a qualidade, a quantidade de sono, tem que dormir pelo menos umas 7 horas por noite. Se a pessoa, a qualidade do sono, a gente avalia principalmente perguntando se a pessoa acorda descansada, porque o sinal de que teve um sono reparador, um sono repousante, é que a pessoa acorda descansada. Se a pessoa acordou cansada, tem que avaliar, porque a qualidade de sono deve ser ruim. E com o sono ruim, você não perde peso. Poucas horas de sono picado, o sono não repousante, eles fazem com que o paciente, no dia seguinte, ele coma pelo menos 30% a mais de calorias. E isso produz ganho de peso. Além do que, nos períodos, nos momentos,
nos momentos nas fases do sono mais profundo, é onde a pessoa secreta os hormônios que controlam o peso, onde melhora a sensibilidade à leptina, onde há a secreção de hormônio do crescimento, e isso faz com que a pessoa controle o set point de gordura corporal. Tem que ver também se a pessoa está dormindo através de uso de remédios que induzem o sono, como o Zolpidem, PET, porque essas substâncias, elas dão um sono, a pessoa apaga, vamos dizer assim, mas não dá um sono com aquela arquitetura normal, com aquelas ondas normais, ondas alfa, beta, delta, delta, que respondem por uma arquitetura normal do sono, um sono repousante. Esses indutores de sono acabam dando ganho de peso porque eles dão um sono de má qualidade. E a gente tem que orientar para ter uma boa higiene do sono, evitar o uso excessivo de tela de computador, tela de celular nas horas antes do sono, procurar ter um quarto, baixar a temperatura do quarto quando você for dormir, evitar aborrecimento, evitar estresse, evitar substâncias que atrapalhem o sono também. Com relação à quinta coisa que afeta o set point de gordura corporal, é o ritmo circadiano alterado, quer dizer, trocar a noite pelo dia. Isso eleva o set point de gordura corporal. O homem evoluiu mais de 5 milhões de anos, sempre respeitando esse horário do dia e da noite. O dia, os seres humanos, os primeiros hominídeos, saíam para caçar, comer e, de noite, repousar e jejuar. Quando a gente afeta muito isso, a gente troca a noite pelo dia, a gente afeta um relógio biológico que foi desenvolvido nas nossas células através de milhões de anos de evolução. Então, naquelas pessoas, então, que hoje, essa alteração no ritmo circadiano faz parte da vida moderna, não tem como evitar totalmente isso. Mas quando isso é muito alterado, isso afeta o set point de gordura corporal. Por exemplo, aquelas pessoas que trabalham à noite, elas têm muita dificuldade para perder peso, seja trabalhando em tecnologia da informação, plantões à noite, plantões na área de saúde, que muitos profissionais de saúde trabalham à noite. Esse grupo populacional é o grupo que eu mais operei gente na minha vida toda de cirurgião bariátrica. 23 anos operando cirurgia bariátrica. Um grupo populacional, um grupo profissional que eu mais operei são aquelas pessoas que trabalham à noite, porque tem maior tendência para ganhar peso. Então, para tratar o reganho de peso para a cirurgia bariátrica, tem que evitar esse tipo de comportamento, esse tipo de estilo de vida. O horário da última refeição também é importantíssimo. Quanto mais tarde, mais você está alterando o ritmo circadiano normal. Então, para a pessoa manter o peso bem controlado, manter o set point de gordura corporal equilibrado ou diminuir, tem que fazer a última refeição do dia o mais cedo possível. No máximo até 8 horas da noite, no máximo. E com relação aos medicamentos que induzem ganho de peso, isso é uma coisa muito importante também. Os antidepressivos, praticamente todos dão ganho de peso. Os mais modernos podem ter um menor efeito no ganho de peso, mas mesmo aqueles que ajudam até para perder peso, com o passar do tempo, com o uso crônico deles, eles podem ajudar a ganhar peso. Os antipsicóticos, medicamentos para transtorno bipolar, para esquizofrenia, todos dão ganho de peso importante. Os moduladores do humor, quetiapina, Donarém, os corticoides, os corticosteroides, eles aumentam muito o peso. E, às vezes, esse aumento de peso não reverte quando você para de usar o medicamento. Ele fica lá e fica de uma forma definitiva, muitas vezes. Os antialérgicos, as pessoas têm muita alergia e tomam cronicamente esses medicamentos para alergia, esses medicamentos têm efeitos no ganho de peso a longo prazo. Os beta-bloqueadores, eles agem diminuindo o metabolismo,
como propanolol, atenolol, nadolol. Esses medicamentos são usados muitas vezes para controlar a pressão arterial, muitas vezes para tratar a arritmia, mas eles resultam em ganho de peso, e isso pode resultar num ganho de peso de 2, 3 quilos por ano, mas depois de 10 anos, isso significa 30 quilos a mais. Os hormônios sexuais, estrogênios, testosterona, muita gente tomando testosterona para ficar com um corpinho bacana e tal, mas a testosterona faz ganhar peso. Se você tiver que tomar algum desses remédios e começar a ter problema de ganho de peso, você tem que compensar de outras maneiras, porque senão o ganho de peso é brutal e depois não reverte mais. Os indutores de sono, como eu já comentei aqui, Zolpidem, Partes, etc. E como eu falei, naquela parte de baixo, empurrando esses 6 exércitos, alimentação anormal, músculo inativo, estresse crônico, sono ruim, ritmo circadiano alterado, medicamento que induz peso, ainda tem esses 4 coisas aqui que funcionam como 4 generais empurrando para cima. Os anos de vida, à medida que a pessoa envelhece, aumenta as chances para ganhar, a facilidade para ganhar peso. A genética, a epigenética, que é a genética modificada através do hábito de vida, o meio ambiente na casa e no trabalho e a cultura alimentar. Bom, para exemplificar como é que eu uso esse sistema de pontuação e como é que funciona isso, eu vou dar um exemplo aqui de um caso clínico. Isso aqui é uma paciente do sexo feminino, 39 anos, ela fez um bypass há 11 anos. E a primeira consulta que ela voltou para falar sobre reganho de peso foi em agosto de 2022. Ela tinha um peso antes da cirurgia de 111 quilos, uma altura de 1,64 m. Antes da cirurgia, ela tinha um MC de 41,3 e hoje ela está pesando 95 quilos. E ela tinha chegado, um ano depois da cirurgia, ao peso mínimo, que era 64 quilos. Então, ela teve um reganho de peso de 27 quilos e 600 gramas. Hoje, a porcentagem de perda do excesso de peso dela é de 31,5%. Está caracterizado como insucesso. Quando a pessoa perde menos do que 50% do que ela tinha do excesso de peso, a gente diz que teve insucesso. E, apesar disso tudo, ela toma as vitaminas que foram prescritas regularmente. Só que ela abandonou as consultas com cirurgião, nutricionista, tinha 10 anos que não voltava no nutricionista. Mesmo assim, ela tomava suplementos de vitamina. Bom, aí, a gente, analisando, a gente viu que, com relação à alimentação anormal, ela tinha um padrão beliscador, alto consumo de carboidratos, e isso a gente dá 5 pontos, pontuação máxima. A alimentação anormal, certamente, com 5 pontos, contribuiu muito para aquele reganho de peso. Com relação aos músculos, ela era completamente sedentária. Não fazia atividade física nenhuma. Então, 5 pontos por ser sedentária. Com relação ao estresse, ela mesma falou que o trabalho era muito estressante, ela ganha 4 pontos nisso. Com relação ao sono, ela tinha um sono ruim, muita insônia, 4 pontos também. O ritmo circadiano alterado, ela trabalhava à noite e dormia durante a manhã. Quer dizer, estava o ritmo dia-noite totalmente trocado, ganhou 5 pontos também. E com relação a medicamentos que induzem ganho de peso, ela tomava esse medicamento, um relaxante muscular, Miosan, que também está associado a ganho de peso. Então, ela tinha uma pontuação bem alta, quase em todos os 6 itens que a gente avaliou, totalizando 27 pontos. Bom, 3 meses depois do início de tratamento, a gente consultou de novo. E com relação à alimentação, ela falou que ela parou de beliscar. Ela fez esse curso, promovido pela doutora Silvia, Reativa Bari, e em vez de 5 pontos, ela passou a ter 1 ponto. Com relação aos músculos inativos, ela continuou sem fazer atividade física. Continuou com 5 pontos. Com relação ao estresse crônico, ela disse que melhorou bastante. Saiu de 4 pontos, passou para 3. Com relação ao sono ruim, ela melhorou um pouco da insônia.
passou de 5 para 3 pontos. Com relação ao ritmo circadiano, ela parou de trabalhar à noite. Então, ela de 5 pontos que ela tinha nesse item, ela passou para 2 pontos. E ela parou de usar o Miozan. Ela passou a tomar outros cuidados que melhoraram as dores articulares dela, as dores musculares dela, e diminuiu para 1 ponto. Bom, além disso, ela passou, então, de 27 pontos para 15 pontos, e ela também, a gente começou a passar um medicamento para perder peso, que é o Saxenda. Então, colocando naquela tabela, ela tem a cirurgia bariátrica, só que não estava usando adequadamente, continua com 20 pontos. Medicamento, a gente acrescentou o Saxenda, 5 pontos. Os componentes anormais da dieta, de 5 passou para 1. Os músculos não saudáveis, continuou sem fazer atividade física. O sono ruim melhorou um pouco, o estresse melhorou um pouco, o ritmo circadiano melhorou um pouco. E medicamento que induz ganho de peso, ela melhorou bastante. O que a gente conseguiu, então, só com essas modificações no estilo de vida e o começo do uso do medicamento? Ela perdeu 7 quilos nesses 3 meses. Poderia até ter perdido mais, é porque ela teve, nesse período desses 3 meses, ela teve cálculo na vesícula, teve que operar, isso talvez tenha atrapalhado um pouco essa perda de peso dela. Mas ela está se mostrando bastante comprometida com as orientações. Ainda está longe do peso mínimo que ela teve, que foi 64 quilos, mas ela já perdeu 7 quilos. Ela, em vez de estar com 95, está hoje com 88, está bastante satisfeita, e esse resultado inicial motivou ela a melhorar mais ainda. Ela já me falou que vai começar a fazer atividade física, etc. Continua com reganho, em vez de 28 quilos, um reganho de 21 quilos. A perda de peso dela, que antes era a porcentagem de perda do excesso de peso era 31%, melhorou para 45%. Melhorou bastante. Continua usando o Saxenda. E melhorou alguns aspectos do estilo de vida, que ela pode melhorar mais ainda. Então, esse negócio de pontuação é só para a gente orientar onde é que a gente vai focar a orientação, onde é que a pessoa deve focar para melhorar o seu estilo de vida. E, como eu falei, ela passou por uma cirurgia de retirada de vesícula entre a primeira consulta e a atual, e isso talvez tenha atrapalhado um pouco, mas ela está no caminho certo, recebendo sinais, vendo sinais de que está no caminho certo. Bom, quando a gente fala de reganho de peso, as pessoas sempre... E cirurgia revisional? E cirurgia revisional? Cirurgia revisional? Eu peguei esse slide aqui, foi de uma aula que eu apresentei no Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica, que foi aqui em Brasília, em 2013. E esse slide continua atual, não mudou nada. Cirurgia bariátrica revisional são muito difíceis. A mortalidade, em alguns casos, em algumas séries, chega a 56%. Isso é praticamente proibitivo. Vamos dizer que nessa série de casos que mostrou 56% de mortalidade seja exagerado. Não, mas gira em torno de 10% a mortalidade de complicações graves depois de cirurgia revisional. Cirurgia revisional é uma cirurgia para reverter o ganho de peso. E, além do mais, as cirurgias revisionais, para se perder peso, mais peso, elas são mais ineficientes do que as cirurgias bariátricas originais. E as cirurgias bariátricas originais, elas são relativamente tranquilas quando feitas num serviço de excelência, com grande volume de cirurgia. A mortalidade é praticamente zero, gira em torno de 0,02% até 1% no máximo. Você não pode comparar com a mortalidade de 20%, 30%, até 56%. Então, cirurgia revisional é uma coisa para ser extremamente rara, evitada, porque é uma coisa muito séria, muito complicada. Os casos, então, após cirurgia de bypass gástrico, praticamente ainda não vi nenhuma coisa que prestasse. Simplesmente muita complicação, muita mortalidade e resultados muito ruins. Bom, era isso que eu queria falar para vocês sobre reganho de peso pós-cirurgia bariátrica. Muito obrigado.